como você pode aumentar suas chances de modo quase certeiro para conseguir revalidar o diploma nos Estados Unidos e ter uma carreira médica de sucesso. Sendo que é possível você fazer tudo isso a partir do networking. Então, se você tem interesse em ser médico nos Estados Unidos ou está curioso sobre o tema, com certeza esse vídeo é para você. Eu já começo fazendo aquele lembrete amigável. Já se inscreve no canal, deixa o like aqui, ativa o sininho. E além de vocês me ajudarem bastante, isso também é uma das métricas que eu uso para ver se o conteúdo que eu estou trazendo está ajudando vocês do melhor modo que eu consigo. Então, like dado, se inscreveu no canal, bora para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e Network para o Sucesso Médico. Então, network para você ter um sucesso na revalidação do seu diploma aqui, conseguir uma residência, até mesmo uma residência dita IMG Unfriendly, que é aquela que não aceita com tanta facilidade médicos vindos de outros países, você tem que lançar mão de conhecer pessoas. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, a gente vai lembrar de como é feito o processo de residência aqui nos Estados Unidos. No Brasil, você faz as provas, você pode ter uma prova prática, uma prova teórica e alguns programas têm uma entrevista. Aqui nos Estados Unidos, você é obrigado a fazer as provas, Step 1, Step 2 e fazer o OBT no nosso caso também, e sempre vai ter uma fase de entrevistas. Então, esse contato humano, esse contato próximo, ele é extremamente visado e obrigatório com que seus Program Directors tenham com você antes de você ingressar na residência propriamente dita. E é justamente por toda essa atenção que eles dão em relação ao fator humano, te conhecer, saber um pouco mais de você, saber um pouco mais da sua história, para além do que está no seu Personal Statement e para além do que está no seu currículo, e a parte do network, ela se traz cada vez mais importante, sobretudo quando você vem de um background que é outro país e você tem que disputar vagas com quem fez universidades norte-americanas, nascido aqui, você tem que convencer para um programa que vale a pena pagar o seu visto, em vez de simplesmente contratar alguém que já nasceu nos Estados Unidos e é cidadão. Então esse fator humano, ele se faz muito presente. E como o programa ele vai investir em você, sei lá, programas de cirurgias vão passar aí pelo menos 5 anos na cirurgia geral, ou neurocirurgia 7 anos na neurocirurgia, investir em você, ele tem que te conhecer muito bem, até porque ele vai confiar em você uma vaga, e se você desistir dela, o programa ou vai ter que puxar uma pessoa de outro canto, e às vezes isso não é tão fácil, ou simplesmente apagar uma das vagas que existem naquele hospital. Isso que gera os famosos R únicos no Brasil, ou aqui deixa os residentes de um determinado ano mais sobrecarregados, porque eles vão ter que trabalhar o suficiente para cobrir uma pessoa que desistiu. Então essa parte de referenciamento, ter alguém advogando junto com você, alguém influente, ajuda muito a você ter uma vaga de residência conquistada aqui. E essa é toda a razão de fazer um network. O network ele vai muito além do que o simples relacionamento entre pessoas. Ele vai focar num relacionamento profissional com pessoas certas, pessoas específicas que podem abrir portas para você na sua carreira. Tá, João Vitor, a gente falou muito dos benefícios do network, mas eu ainda não vi nada palpável ainda. Me diz alguma coisa que eu consigo ter certeza que o network vai me ajudar. Carta de recomendação. Cara, não existe coisa mais objetiva do que alguém escrevendo sobre você. Alguém que lhe conhece. Então, se a gente está conversando sobre, não precisa ser nem na residência, pode ser no observership, pode ser no clerkship, pode ser numa vaga de pesquisa, alguém escrevendo que você que está me assistindo é bom, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que está sempre de bom humor, é uma pessoa que faz por onde aprender, é uma pessoa leve, que todo mundo gosta de ficar perto, uma pessoa que não é mal-humorada, uma pessoa que eu, escritor da carta, tenho certeza que em qualquer vaga de residência ou qualquer vaga de pesquisa seria uma excelente alguém que ia ser totalmente pró-time e ia somar com o serviço. Poxa, uma pessoa daqui escrevendo isso para você te dá muito embasamento para conseguir excelentes vagas, independente de onde você esteja, seja no período de conseguir estágio, seja no período de conseguir pesquisa ou até mesmo a residência. Esse foi o exemplo 1. Exemplo 2, o network, ele é basicamente uma teia que vai unir as pessoas, de modo que muitas vezes as oportunidades elas não ficam evidentes ou claras para o público em geral, mas alguém que te conheça pode te indicar para alguma coisa que as pessoas não sabem. Exemplo prático, imagina que um professor acabou de ganhar um grant da indústria ou do estado, de alguém, e ele quer fazer o programa dele de pesquisa aumentar mais.
Então ele vai contratar um Research Fellow. E para ele contratar um Research Fellow, vocês concordam comigo que ele vai ter basicamente que fazer uma seleção, e se ele colocar no LinkedIn na vida, principalmente se ele for muito conhecido, vai chover gente do mundo todo aplicando. Então, um dos modos deles tentarem deixar esse processo mais simples para eles mesmos é o quê? Conversa com alguns amigos próximos, network deles, e pergunta, poxa, vocês conhecem alguém ou indicam alguém para essa vaga aqui? Eu ainda não coloquei em canto nenhum, só eu e vocês aqui, meus 5 networks mais próximos, sabemos. Cada um dos 5 pode indicar uma pessoa. Assim como pode acontecer o oposto. Você fala com seus mentores, e os seus mentores lhe indicam para conversar com a outra pessoa que está no ciclo de network deles e está procurando alguém, que foi o meu caso, na verdade, para conseguir o Research Fellow. E o terceiro exemplo seria você criar esse apoio para lhe ajudar academicamente. Então, uma vez você já dentro da faculdade, você já ali como residente, você já ali na pesquisa, você ali passando o seu período de estágio, você precisa de ajuda também, você não sabe tudo. E são coisas, às vezes, que você passa que uma pessoa mais velha já passou 3 vezes. Então, ela pode te ensinar o caminho das pedras, por onde você deve ir, a fim de evitar com que você caia em armadilhas já pré-estabelecidas socialmente. Então, por exemplo, o que eu faço aqui com vocês, que eu tento passar o máximo de informação possível dos mais diversos temas com relação à residência médica aqui nos Estados Unidos, essas pessoas também podem fazer isso com vocês de modo mais facilitado, você tendo conversas muitas vezes de 1 a 1 e você indo direto na sua dúvida. Isso é muito importante, pessoal, isso é muito valioso. Fora a parte acadêmica, tem a parte de vida também, todos somos humanos, nós temos nossas partes pessoais e muitas vezes eu já me deparei pedindo conselhos para o pessoal do hospital, porque além de ser as pessoas que eu mais tenho contato aqui, são pessoas mais velhas, estão onde eu quero chegar um dia e assim, eles com certeza já passaram, se não os mesmos problemas, coisas muito semelhantes. Então, antes da gente começar aqui a falar onde e como conseguir fazer esse network na prática, independente de onde você esteja, deixa eu lembrar para vocês que, pessoal, a gente tem muito conteúdo já gravado sobre os mais diversos tópicos do USMLE, dos steps, relacionado também a quando você vier para cá, como alugar casa e tudo. Então, eu vou pedir de vocês de novo que se inscrevam no canal, se possível, manda. Então, já vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal e manda para aquele seu amigo que também está perdido também no processo do USMLE. Manda para um amigo, é isso que eu peço para vocês. E se vocês acharem que aqui o canal é insuficiente, que de fato é, são informações mais topo de funil, como a gente conversa, e precisar de alguma coisa a mais para a preparação de vocês dos steps, lembrando que eu deixo aqui o link dos meus flashcards do Hotmart. E para quem realmente precisa e tem alguém do lado, pegando na mão, levando durante todo o processo, eu também faço o serviço de mentoria. Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês me procurarem. Avisos dados. Vamos para o que interessa. Então agora a gente vai falar sobre como conseguir esse network do jeito mais básico até jeitos mais elaborados, mais custosos. O primeiro que eu acho que vocês deviam ter simplesmente faça um Twitter ou um X médico, profissional. Porque essa rede social aqui nos Estados Unidos ela é muito forte e os médicos costumam utilizar muito para se comunicar, gerar interação, trazer atualizações, e muitas vezes você pode chegar nesse médico diretamente ou simplesmente comentando algum post dele, dizendo parabéns, acho que você foi muito bem nisso, gostei muito disso, e os médicos podem começar a conversar com você, sendo ele aqui nos Estados Unidos e você no interior do Brasil, e algumas vezes eles podem abrir portas para vocês. Por exemplo, esse mês passado eu estava fazendo exatamente isso que eu falei com vocês, estava comentando algumas publicações de uns médicos na rede social, e ele chegou do nada, me seguiu e conversou comigo no privado. E isso foi muito legal, mesmo, porque eu já segui ele fazia meses e mais meses ou anos, não lembro ao certo. E ter esse feedback de alguém que você admira é muito interessante. Principalmente quando ele escreve, espero que no futuro a gente consiga trabalhar junto. Cara, quando a pessoa fala isso pra você, mesmo que seja numa rede social, isso abre portas pra você começar a pensar em Observer, Clerk, abre portas pra você pensar até em fazer a residência junto dele no hospital. Dica número 2, use o network de quem você já tem network. É o bom e velho conhecido do conhecido. Como assim? Imagine que você tem um professor na sua faculdade e se você ficasse no Brasil, você adoraria ser como ele.
mas você decidiu ir para os Estados Unidos e quer ir além do que ele já foi. O que você pode chegar e pedir para ele? Referências de alguém que ele conhece na área, que morem ou trabalhem nos Estados Unidos, de modo que ele vai lhe apresentar um amigo em comum. Quando alguém de um ciclo de amizade te apresenta uma pessoa de fora, você é muito mais bem-vindo do que você simplesmente mandando um e-mail aleatório. Então essa seria a segunda dica. Use do network, dos seus networks. E a terceira dica seria justamente, uma vez que você consegue alguma dessas experiências, você tem por obrigação aumentar a sua rede. O que é que eu estou falando? Eu digo que, imagine que você foi fazer um Observer, você foi lá para Harvard e você está no departamento de neurologia, você está no departamento de doenças do movimento. Poxa, você está em Harvard, você pode conhecer o departamento de neurologia inteiro se assim você quiser. Então, por que ficar só nas doenças do movimento? Vai também na desmielinizante, conversa com o pessoal lá. Vai também na parte de stroke, AVC, conversa com o pessoal lá. Vai também na parte de neurociências, conversa com o pessoal lá. E assim você vai expandindo. Porque às vezes alguém que está num desses outros laboratórios te abre outra porta. Então, pessoal, quando eu comecei também eu achava que network não era importante, não era para mim. Eu achei que se eu fizesse minhas provas, ficaria tudo bem, mas no final é importante. Mesmo que você seja uma pessoa mais tímida, como eu fui, vale a pena derrotar esse sentimento, peça ajuda, faça por onde conhecer mais pessoas, expanda seus horizontes. Com certeza, independente do seu momento de vida, especialidade, se você quer vir para cá ou não, isso vai ser extremamente benéfico para você. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui e não deu like, por favor, taca logo o like aí, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu!